Que bom saber que você está com a gente enquanto você acompanha o Jornal da Difusora. Aliás, enquanto o Geisael arruma a gravata aqui no estúdio. Dá para mostrar, não? Olha aí, Vai mostrar mesmo. TV é uma falsidade, né, rapaz? Olha, arrumando a gravata. Enquanto o Geisael arruma a gravata, você vai Está estreando hoje. Vai mandando mensagem para a gente aí no WhatsApp. Bota na tela o nosso WhatsApp aí para a gente. Ó. Bota aí o WhatsApp para você participar. O 98, hoje é quarta-feira de cinzas. Pois é, 98 991 968622. Para você participar, mandando a sua mensagem. Diga qual bairro em São Luís que você está, qual a cidade que você se encontra aqui do Maranhão, participando aqui do nosso Jornal da Difusora. Até 2h15 da tarde, muita informação para você. Claro, os bastidores da política, os corredores do poder, aquela informação, né? Exclusiva, já, com os nossos comentaristas aqui no Jornal da Difusora, tá bom? 1h17, você ligado com a gente, acompanhando aqui as principais notícias do dia também. E a gente começa hoje mostrando mais uma pesquisa. O Instituto Econométrica acaba de divulgar a pesquisa de intenção de votos. Para o governo do estado, a pesquisa foi realizada dias 20 a 22 de fevereiro, entrevistou 405 pessoas, foi registrada sob o número MA 05277/2022. Claro que aqui a gente só divulga a pesquisa registrada. A margem de erro é de 4,8%, com um intervalo de confiança de 95%. Confira primeiro o resultado da pesquisa espontânea para o governo do estado. Confere aí. O Instituto perguntou se a eleição para governador do estado fosse hoje, em quem o senhor ou senhora votaria. Na espontânea, o Everton Rocha lidera com 14,8% das intenções de voto. Roberto Rocha vem em segundo com 4,7%. Laésio Bonfim em terceiro com 4,7% também. E Carlos Brandão em quarto com 3,7%. Felipe Camarão tem 0,5%. Rosiana Sardei com a mesma pontuação, 0,5%. Simplício Araújo, 0,2%. Outros, 0,7%. Branco ou nulo, 1,5%. Não sabe, não respondeu, 68,6%. A gente vai mostrar já a estimulada, mas bota na tela espontânea aqui para a gente conferir. Bota na tela, olha aqui, ó. O resultado foi esse aí. O Everton Rocha, 14,8%. Roberto Rocha, 4,7%. Laésio Bonfim, 4,7%. Brandão aparece em quarto lugar com 3,7%. Lá na região Tocantina, especialmente em Imperatriz. Aparece o nome do Felipe Camarão, que a gente já sabe, né? Sim. Que não é mais candidato já há muito tempo, por sinal. A governadora Rosiana Sardei também não é candidata, mas está pontuando ali na pesquisa espontânea. E a gente vê na sequência com o Simplício Araújo. Não sabe, não respondeu, 68,6%. Na espontânea, o número é alto ainda de pessoas aí indecisas, né, pessoal? Boa tarde. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todo mundo, aos meus colegas. É interessante nesse quadro que aparece, claro que é um aspecto espontâneo, né? Aquilo que as pessoas vão lembrando, aí elas vão respondendo. Mas a gente observa ali, né, na liderança ainda, o senador Everton, e aí despontando ali na liderança, mas em quarto lugar o vice-governador Carlos Brandão. E aí a gente lembra imediatamente daquelas cenas, né, logo no começo do ano, advindas das enchentes, né? A gente sabe que a região Tocantina passou por problemas seríssimos, ainda passa, né? As famílias continuam lá, né, com muitos problemas para voltar para casa ainda. Mas, à época, foi um desgaste muito grande, né, no nível de governo do estado, inclusive para o próprio Carlos Brandão, que à época não estava, né, nem no Maranhão, aliás, não estava nem no Brasil. E aí o governador, não sei se vocês lembram, ele estava acometido de Covid-19, não podia fazer absolutamente nada. Quando uma força-tarefa depois de uma semana, foi a Imperatriz socorrer essas famílias, levar alguma coisa. Eu acho que tem um reflexo, estou dizendo isso para dizer que acho que tem um reflexo, né, nessa pesquisa, porque causou, claro, um mal-estar, um aspecto muito negativo do ponto de vista de auxílio direto a essas famílias. E aí ele aparece ali em quarto, e aí seguido, inclusive, ali do Roberto Rocha, que aparece em segundo. Claro que isso é um aspecto que a gente está percebendo espontâneo, daqui a pouco vão ter outros cenários, mas num quadro que já mostra um certo desgaste, né? Adalberto, rapidamente, muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, Geisael, John, todos que nos acompanham. Só analisar rapidamente questão de números, a liderança folgada, né, do senador Everton, pré-candidato aí pelo PDT, quase 15%, e logo abaixo, muito próximo, né, tem o Roberto Rocha, destacar também o Laésio Bonfim, o Roberto Rocha que vem pontuando bem, que isso aí que dá entusiasma ele, né, de repente é uma pré-candidatura ainda, está pensando, ainda está analisando, fazendo até enquete pela internet, enfim, mas ao governo do estado, pontuando bem também, né? E é bom dizer que se diga que é o segundo maior colégio eleitoral, né? O município de Imperatriz, que é um detalhe importante. O Laésio também pontuando muito bem, né?
Ele tem alguns votos, né? Ele é bem conhecido nessa região do estado. E o Carlos Brandão com 3,7, um ponto atrás, mas bem bolado ali da segunda até a quarta colocação. Só lembrando também um detalhe importante em relação à questão de números, como eu disse que eu ia analisar, mais de 68%, né, de eleitores que ainda estão em dúvida, né, não sabem ainda em quem votar. Por isso que é tão importante essa movimentação ainda de pré-campanha em busca desse eleitorado. Eu vou botar agora outro cenário para ouvir o Geisael, ouvir o John também. A pesquisa, ela fez um levantamento, você confere agora o resultado, na estimulada. Estimulada é quando os nomes dos candidatos aparecem para que as pessoas, o eleitor, aquele que está sendo entrevistado, escolha entre aqueles nomes e aí a gente vai ver que esse cenário é diferenciado. Vamos ver. No cenário estimulado, o Everton Rocha lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Roberto Rocha com 23,2%, Laésio Bonfim, 13,8%, Carlos Brandão, 11,4%, Josimar de Maranhãozinho, 2,5%, Edivaldo Holanda Júnior, 1%, Simplício Araújo, 0,7%, Enilton Rodrigues, também 0,7%, branco ou nulo, 3,7%, não sabe, não respondeu, 3%. Vou ouvir os demais colegas aqui agora, Geisael, também o John Coutrin, com um quadro na tela aqui. Nesse caso aí, a gente já não tem o nome da governadora Rosena Sarney, que não é candidata ao governo do estado, Felipe Camarão também não aparece, mas, de todo modo, continua ali, por exemplo, a diferença, o Everton liderando, os nomes, continua a ordem, né? Roberto Rocha em segundo, em terceiro, Laésio, e o Carlos Brandão aparecendo na quarta posição, ainda que seja na estimulada, o mesmo resultado da espontânea, só que, claro que varia em relação ao percentual aí. Na sequência, Josimar de Maranhãozinho, Edivaldo Holanda Júnior, e esse, então, é o quadro na pesquisa estimulada da Econométrica, que acaba de sair, do segundo maior colégio eleitoral do estado. Boa tarde, Israel. Boa tarde, caros colegas, e boa tarde, pessoal que está em casa. A pesquisa estimulada é aquela que apresenta os nomes, né, do questionário para os eleitores. E a gente vê uma diferença aí de quando há a lembrança dos nomes no que diz respeito a quem não sabe ou a quem não responde, que é apenas 3%, enquanto que na pesquisa espontânea, que é aquela onde não é citado o nome de ninguém, simplesmente se pergunta em quem você votaria. A gente tem aí um número perto de 60%. Então, isso é importante a gente lembrar essa diferença grande de 3% na estimulada para quase 70% na espontânea, que a partir do instante que os eleitores, que o cidadão sabe quem são os nomes postos, aí sim a gente vai passar a ter um cenário muito mais claro de para quem eles estão, qual a intenção do eleitor. E nesse sentido, a gente vê que a diferença na espontânea para a estimulada do primeiro colocado, ela é muito grande. Inclusive, a diferença do primeiro para o segundo colocado nos dois cenários. João Coutrin. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos, nossos colegas. Bom, eu vejo uma diferença muito grande do senador Everton, né, que a gente observa, primeiro, é um lugar que ele faz muita campanha, né? O Everton sempre está presente em Imperatriz, é um lugar de atuação muito forte, uma base muito forte, inclusive de apoios também na cidade, não é? O Everton também conta com muitos apoios fortes de lideranças políticas, o apoiando na cidade de Imperatriz, é a cidade natal dele, inclusive, que ele sempre faz questão de visitar, de falar e ter uma forte atuação política. Esses números refletem isso, não é? Assim como também o Roberto Rocha, que também sempre teve uma presença muito forte na região tocantina, não é? O Laésio ali que eu vejo também já com números expressivos, o Laésio Bonfim, prefeito de São Pedro dos Crentes. Os demais ali eu vejo Josimar e Edivaldo ainda muito abaixo, não é? Talvez até desconhecimento. Muita gente da região tocantina talvez não conheça, Imperatriz, ali na cidade de Imperatriz não conheça o Edivaldo e o Josimar, e também pela ausência deles na cidade, né? Principalmente o Edivaldo Holanda Júnior, que pouco tem da cidade, pouco tem naquela região. Os números mostram, portanto, os números mostram aí, né, que o Brandão também precisa se mexer ali em Imperatriz, apesar dele já estar contando com deputados ali da região, o próprio Rio, do Marco Aurélio, não é? Lideranças políticas também, mas precisa melhorar ainda na cidade de Imperatriz diante desses números que vêm se mostrando, apesar, não é, do governador ainda ter uma aprovação boa na cidade de Imperatriz, mas isso ainda não se refletiu nos números do Brandão. Pode ter causado estranheza, né? O que as informações que você tem é que causou sim estranheza por conta dessa
diferença não só de não estar liderando, porque até agora todas as pesquisas desde o ano passado mostram o Everton liderando, todas as pesquisas. Mas agora a diferença, né, em relação a essa pesquisa econométrica é muito grande, já que o Brandão aparece ali em quarto lugar. O Instituto Econométrica também mediu o resultado em um confronto, por exemplo, entre o senador, o Everton, e o vice-governador do estado, Carlos Brandão. Vamos conferir. O Instituto perguntou se a disputa fosse somente entre esses dois candidatos e quem o senhor ou senhora votaria. O Everton Rocha, 60% das intenções de voto. Carlos Brandão, 22,7%. Branco ou nulo, 11,1%. Não sabe, não responde, 6,2%. Ou seja, que a gente tem que melhorar bastante para conseguir um resultado nesta região. É claro que a gente está fazendo um recorte dessa região, mas é o segundo maior colégio eleitoral. Mas realmente a diferença fica bem acentuada, né? Quase o triplo, né? Se a gente for comparar aí. Agora, Adalberto, das últimas pesquisas, né, do final do ano passado, que a gente tem acompanhado, você disse muito bem que nós temos colocado todas as pesquisas oficiais aqui, e as pesquisas desse ano, a gente percebe aí a liderança, né, em absoluto do senador Everton, mas o que chama a atenção nessa região tocantina é exatamente o volume muito mais acentuado, né? Esse percentual que aparece, por exemplo, nesse confronto direto entre os dois, 3 vezes praticamente o volume de intenção de voto. Agora, é claro, né, o John Coutrinho falou agora há pouco sobre o reflexo da boa aceitação do governador Flávio Dino na região, mas isso automaticamente remete a gente a um pensamento, né? Não tem essa transferência de votos imediata, até porque por lá a gente está percebendo exatamente o contrário, né? Eu acho que esse efeito de desgaste que eu falava no começo faz muito sentido em relação a esse cenário que está sendo colocado, né? Essa questão de movimentação também é algo que tem que ser urgente, né? Eu falo do ponto de vista, inclusive, das pessoas verem, né, da atuação direta, porque acho que esse discurso da transferência, né, desse voto, né, pelo fato de ser o governador Flávio Dino, não está pegando muito, não. Porque se a gente for analisar também esse apoio dado, né, esse apoio pessoal manifestado aí pelo Flávio com relação ao Carlos Brandão, também não colou muito bem, não, porque até agora não está refletindo nos números. E pesquisa a aferição exatamente disso, não? Quem quer mais se manifestar sobre esse assunto? Eu queria falar, Adalberto, complementando aqui a fala da Kate, é importante lembrar dos resultados das últimas eleições, das eleições municipais lá em Imperatriz, onde, inclusive, essa transferência de voto ou essa transferência de prestígio também não foi alcançada por parte do governador Flávio Dino, tanto que o candidato que apoiava lá em Imperatriz não venceu a eleição, teve dificuldade. Mas é importante também dizer que pesquisa retrata o momento, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e ninguém pode ignorar, por exemplo, a força que tem a caneta, a força que tem o Palácio dos Leões. Entretanto, a movimentação naquela região, conforme já pontuou o John, do senador Everton, ela tem servido para consolidar o nome dele, e a gente sempre ouviu falar de São Luís como a tal da Ilha Rebelde, mas a gente tem visto nas últimas eleições que Imperatriz também não é lá, não tem lhe faltado também essa tal dessa rebeldia, né? A Imperatriz a gente vê, né, que até se fala que a Imperatriz é muito barrista, não é? Eles votam nos candidatos que são de lá e de quem faz que está presente por lá, não é? A gente sabe, a pesquisa mostra, né? Por exemplo, nos últimos anos aí, quem esteve mais presente em Imperatriz? O próprio Everton e o próprio Roberto Rocha. Então, reflete isso nas pesquisas. Como o Geisel falou também, por outro lado, nós podemos desprezar aí, né, o apoio do governador Flávio Dino, do Palácio dos Leões também, que também tem uma atuação muito forte na cidade de Imperatriz, o governador Flávio Dino também, né, na cidade de Imperatriz. Mas o Brandão, a gente observa que talvez muita gente nem conhece o Brandão lá em Imperatriz, né? Ele precisa ainda estar mais presente, mais atuante, para que possa melhorar um pouquinho mais nesses índices. Vamos em frente, 1 hora e mais 30 minutos, até as 12h15, você ligado com a gente no rádio e na TV também, aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição, viu? Vai mandando mensagem para a gente no WhatsApp, daqui a pouco a gente faz o registro do bairro que você está acompanhando, a cidade que você acompanha o nosso Jornal da Difusora também, hein? Vamos falar de um assunto aqui que a gente até tocou nesse assunto aqui na semana passada, mas agora a gente traz em mais detalhes. É que moradores do Jardim Tropical denunciam cobrança abusiva no valor da conta de fornecimento de água. Sabe aonde? Em São José de Ribamar. Pois é, a BRK é a empresa responsável pelo fornecimento no município. Detalhe, a BRK é uma das empresas campeãs de reclamação no PROCON.
Seu Neivaldo pegou um susto quando se deparou com o valor da conta de água em setembro do ano passado, R$ 533,30, valor bem acima do que normalmente é cobrado. Quando eu vi essa conta, esse absurdo da metragem, 57 metros, né? Eu tomei um susto e vi, quase acho que dá um problema de coração, né? Na hora, né? Aí eu entrei em contato com a empresa, né, através do sistema e marquei e depois chegou a nova nota com o mesmo valor, né? Sinal que não... Eles vieram aqui ainda, verificaram ali, viram que disse que não tinha nada a ver da Odebrecht, né, da BRK, desculpa. E eu tive que pagar a conta. Só depois de muito reclamar é que a conta de seu Neivaldo diminuiu. A última cobrança referente a fevereiro veio no valor de R$ 31,49, uma redução de mais de 90%. Passou, não veio mais conta altíssima, não é? Eu acho que passou a ter uma revisão melhor, né? E aqui nós buscamos também para que essa revisão seja feita com todos, né? Não somente daqueles que reclamam, né? Que seja feita. E eu acho que existe um erro e a empresa deve ter esse conhecimento desse erro, tanto é que abriu esse canal para que as pessoas possam recorrer. Mas isso não está dando a satisfação para as pessoas. Assim como o seu Neivaldo, outros moradores do Jardim Tropical demonstram total insatisfação com o serviço prestado pela BRK Ambiental, que realiza o fornecimento de água para o município de São José de Ribamar, principalmente no que se refere a cobranças abusivas. Situações que já chegaram a ser gravadas e encaminhadas para a empresa, como, por exemplo, o hidrômetro girando, mesmo com todas as torneiras do imóvel fechadas. Um problema que segue sem uma solução. Colocando um redutor de pressão de ar, né? Porque eles colocando, quando houvesse desligamento em que a água não vem e passa o ar, esse ar não seria contabilizado pelo hidrômetro, né? Então, ficaria apenas o consumo da água para ser pago. Inclusive, também foi sugerido, né, que houvesse um meio melhor de fazer essa fiscalização, né, junto com o cliente, como eu disse ainda há pouco, com cordialidade e autorização do próprio cliente. Se o cliente não permitir, é porque alguma coisa ele está fazendo de errado. Então, quando há concordância de ambas as partes, se acha uma solução prática. Todos os anos, o Procon do Maranhão divulga o ranking das empresas mais reclamadas em todo o estado. Mesmo atuando somente na região metropolitana de São Luís, a BRK tem se destacado nos últimos anos por ser uma das empresas mais reclamadas. Em 2019, por exemplo, ela ficou na 4ª colocação no ranking de reclamações. Em 2020, a BRK subiu uma posição, figurando em 3º lugar. Só em 2020, de um total de 61 reclamações feitas, 38 não foram atendidas. Nós pedimos para que a empresa se posicionasse sobre esses casos que nós mostramos na reportagem, mas até o momento nós não tivemos nenhuma resposta da BRK Ambiental. O espaço continua aberto aqui. Agora você imagina, se receber uma conta dessa, Gisele, chegar em casa, você vai lá, abre, quando olha um valor como esse, quer dizer, se ele não tivesse recorrido, ia pagar o quê? Um absurdo desse? É complicado, né? Ontem nós falávamos aqui a respeito da renda per capita do Maranhão, levantada pelo IBGE, R$ 635. Comentávamos agora há pouco, fora do ar, a respeito de como a maioria da população brasileira ganha apenas um salário mínimo. E aí você pega e faz um comparativo com esses números. R$ 533, perto da renda per capita recebida no Maranhão, né? Apurada no Maranhão. A metade praticamente de um salário mínimo. Aí, meu velho, se você achar que isso é razoável, tá louco. Então parece que a BRK tá doida. Ia sobrar R$100, né? Pela renda per capita. Pela renda per capita. É difícil, impagável complicado. essa conta. Que é isso, né? E isso é uma conta só, né? Detalhe. Uma. E aí a gente nem está destacando aqui a prestação do serviço, né? Tá falando só de um ponto, preço, né? Só isso. Só valor. Só, do que está chegando. 1h35, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar sobre a situação da Federação PT-PSB. A quantas anda, hein? Vamos falar sobre esse assunto já depois do intervalo também e vamos girar com o interior do estado. Um instantinho só.
Estamos de volta com o Jornal da Difusora, depois do debate. Mostra aqui o pessoal um pouquinho, mostra aqui. Mostra aqui o pessoal aqui, ó. Aí, nossa bancada aqui, ó, depois do debate aqui do intervalo, estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Eduardo Ericeira, Geisel Max, John Coutrin e Kate Almeida na bancada hoje com a gente aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, hein? Já já eles vão trazer mais detalhes dos bastidores da política. Agora a gente vai a Caxias, informação chegando ao vivo lá da região dos Cocais. Quem está com a gente hoje é o Zé Carlos, falando de uma ação importante, uma programação, inclusive, estimulando a prevenção à Covid. A gente viu aí no interior do estado, Imperatriz, por exemplo, uma espécie de mutirão aí do carnaval de vacinação, né? Vai saber agora o que está acontecendo com a estratégia lá em Caxias com o Zé Carlos. Olá, Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde. Pois é, ontem houve essa atividade da Secretaria Municipal da Mulher, realizada na Praça da Bíblia, na área central de Caxias. E a secretária municipal da Mulher, médica Márcia Marinho, falou com a nossa equipe de reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir. Na realidade, nossas mulheres nos pediram que queriam participar desse momento, né, de carnaval, apesar de não termos carnaval por conta da Covid, mas que seria muito importante elas praticarem a aeróbica dela, né, com dança, munidas da máscara, do álcool em gel e do distanciamento. Então é mais um reforço na campanha contra a Covid. É isso, Adalberto. Carnaval, mas com prevenção à Covid. A gente retorna aí para o estúdio. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Daqui a pouquinho o Caxias tem o seu Jornal da Difusora, primeira edição, já, hein? Vamos em frente aqui, 1h40. E a Federação PT e PSB, hein? A quantas anda, hein? Geisel Max. Olha, tem chamado a atenção uma entrevista, um bate-papo que a Gleice teve através de um canal de TV de internet. Eu queria destacar a fala da Gleice. Antes da gente entrar nesse assunto, a produção podia soltar aí para a gente, por favor. Vamos lá. Que se é uma coligação só eleitoral, é para aquela eleição, simplifica, até porque as coligações não têm verticalidade. Então, você pode fazer a coligação para presidente da República, mas em um determinado estado, se tem muito conflito, você não faz coligação, cada um segue o seu caminho, né? Só foca no nacional. Já a federação exige que a gente tenha uma verticalidade. Então, o que a gente fizer no nacional tem que ir para os estados. E aí surgem os conflitos, né? Nós conseguimos avançar bem com o PSB na questão de Pernambuco. Vamos ter lá a candidatura do PSB, o PT vai apoiar, agora estamos discutindo a composição de chapa. Vamos apoiar o PSB no Rio de Janeiro, vamos apoiar o PSB no Maranhão. No Maranhão. No Maranhão, pronto, ficou. Então, justamente essa fala, que ela disse que o PT vai apoiar o PSB no Maranhão, que ensejou, inclusive, algumas conjecturas aí. É importante a gente fazer análises dentro da política baseado nos fatos, né? E não naquilo que a gente deseja pessoalmente que aconteça. Então, vamos nos ater aos fatos. A Gleice, presidente do PT, disse que o PT vai apoiar o PSB no Maranhão, ok? É um fato, está dito por ela. E eu fiz um questionamento a um militante expressivo do PT, que é o Márcio Jardim, a respeito da fala da Gleice. E eu gostaria que a gente colocasse aí na tela o questionamento. Vamos lá. Eu conversei com ele mais cedo, através do WhatsApp, né? E pode colocar para mim, por favor? E perguntei a ele: Márcio, eu vou ler para o pessoal de casa, tá? Márcio, sobre a fala da Gleice de que vamos apoiar o PSB no Maranhão. Ele respondeu da seguinte forma: ela se refere a um contexto de federação. Em havendo federação com o PSB, será compulsório o apoio. Ademais, não me parece que o PT não apoie a candidatura de Flávio Dino, do PSB, ao Senado. Logo, mas em segundo momento, mas em nenhum momento ela fala de Brandão, até porque Brandão continua no PSDB. Ele até errou, colocou PSB, e corrigiu depois, PSDB. E na sequência, eu continuei a conversa e disse: mas e no momento em que o Brandão se filiar ao PSB, que na verdade vai, e aí ele deixou no ar, vai, mesmo sem federação, e levantou outras questões a respeito da federação, da candidatura do Ciro, enfim, que não interessa no contexto dessa conversa aqui, né? Pedi a ele autorização para usar
essa nossa conversa na TV, foi dada, mas aí a gente precisa trazer algumas colocações aqui. Tem duas coisas que precisam ser colocadas em pauta que são questão, uma mais emotiva e uma mais racional. Vamos lá. O Everton Rocha tem uma amizade pessoal com o presidente Lula e tem um histórico ao lado do presidente Lula na esquerda no que diz respeito à militância e à ideologia, ok? Flávio Dino também. Brandão, não. Então essa é uma questão mais ligada ao emotivo, a questão pessoal. Mas não é disso que se faz política. A política tem prática, e aí é uma questão muito mais racional. E qual é a questão racional da coisa? O Lula tem alguma ligação ideológica e de militância com o Brandão? Não, nenhuma, zero. Assim como também não tem de amizade alguma, zero. Mas daqui a pouco o John vai até entrar em outro assunto que está ligado com esse, que é a questão do palanque duplo no Maranhão. Por quê? Porque uma coisa é o racional, a outra coisa é o emocional. E racionalmente falando, na política você não abre mão de palanque, na política você não abre mão de apoio. Agora, se a gente for considerar, por exemplo, num segundo momento, em caso o Lula seja eleito, com quem ele gostaria de governar? Com um governador aliado simplesmente pelo pragmatismo político ou com quem tem relações e ligações ideológicas e ligações históricas pela esquerda. Então, são questões que elas precisam ficar muito claras e a gente deve analisar isso do ponto de vista prático. O que é factual? O que é fato? O PT vai com o PSB no Maranhão. O que ainda pode vir a acontecer? E eu digo pode vir a acontecer porque realmente, já comentamos a respeito disso, o Brandão tem analisado com muita cautela essa saída dele do PSDB para ir para o PSB. Já é dado como favas contadas? Talvez sim, mas o apoio do PT ao Brandão seria meramente pragmático. Não seria uma vontade, por exemplo, do Lula, mas uma necessidade de se ter o máximo de apoio possível para que se consiga vencer a eleição no plano nacional. Então é importante a gente não brigar com os fatos, mas ter claro e nítido por que os fatos são como são. João Coutrinho. Adalberto, como o próprio Geisel falou, né, da questão do palanque duplo, o governador Flávio Dino, nessa entrevista, na entrevista, essa mesma TV na internet, ele falou o seguinte sobre a questão de palanque duplo, né, de palanque duplo. Abre aspas, desejo que o ex-presidente Lula tenha a maior vitória possível no Maranhão. Eu separo as duas coisas, acho que todos que queiram apoiar o presidente Lula devem ser bem-vindos em todos os estados, porque precisam derrotar o bolsonarismo. Isso não é uma luta, uma batalha simples. E, ao mesmo tempo, essa luta aqui no Maranhão para que possamos dar continuidade ao processo de mudanças no nosso estado, né? Construção de redes de cidadania e de direitos, disse o governador Flávio Dino, essa entrevista aqui, essa TV na internet, né? Claro que quando o Flávio fala sobre isso, é da possibilidade, né, desse palanque duplo que o próprio Everton já vem falando há muito tempo, né? O Everton já tem dito isso há muito tempo, quando foi questionado, né, sobre o partido dele ter o candidato, que é o Ciro Gomes, e ele está com o Luiz. Não, mas a gente tem a questão do palanque duplo, né? Então a gente pode aqui oferecer o palanque para o Lula. O Geisel já discorreu aqui das relações do Everton com o Lula, não é? Então não teria nenhuma dificuldade aqui, portanto, o Lula... claro, na possibilidade do Lula vir no Maranhão. Né? O que se discute hoje do Lula, talvez, no primeiro turno, não vir ao Maranhão. Né? No primeiro turno ainda não vir no Maranhão, mas ele vindo, ele terá essa oportunidade de ter o palanque duplo. É bom para o Flávio também, né? Para a candidatura a senador do Flávio, isso é muito importante também, para que não haja, né, esse tipo de divisão. É importante assegurar também o Flávio pensar primeiro na candidatura dele a senador. John, se não vier, John, ao Maranhão, o Lula, quem tem mais acervo, por exemplo, de imagens e de momentos juntos? O Brandão num palanque ou o Everton no outro? O Everton já se resguardou, né? Já tirou várias fotos naqueles encontros, já está tudo arquivado, né? É algo histórico essa relação. Então, assim, não se briga com fatos, né? O Brandão sempre esteve do outro lado. Isso não diminui ele de forma alguma, porque são lados legítimos. A questão é que era o outro lado, não o lado do Lula. Agora sim, só para deixar claro que essa já é a segunda vez, né, que o governador Flávio Dino fala sobre esse palanque duplo. Numa outra oportunidade ele já ensaiava essa fala. Eu acho que até para criar um certo conforto também, exatamente com relação à própria candidatura dele, né, a pré-candidatura a Senado. E só analisando pelo Lula, Adalberto, rapidamente, pensando nele como pré-candidato a presidente e oficializando a candidatura dele como presidente, eu imagino que para ele, claro, querendo se eleger, não tem nenhum tipo de constrangimento para ele subir no palanque, tanto do Everton quanto do Carlos Brandão, aqui no estado do Maranhão. Tem que ver aconteceu, né? Tem que ver se
A federação permite, se não me engano, permite isso, não é? Não, se federar PSB, PT, pode. Se houver federação, mas eu acho que a federação, John, está mais distante do que perto. É verdade. Mesmo assim, já tem aí o Brandão, o PT já teria alguns nomes para vice na chapa do Brandão, o John? O Felipe Camarão ainda é o plano A, né? É o plano A é um desejo, o próprio Brandão, inclusive, né? Não externar publicamente, mas nos bastidores seria uma chapa ideal ali na avaliação deles com o Felipe Camarão. Mas também corre por fora a própria Criciele, que é a secretária adjunta ali de governo, e também o próprio Zé Inácio, né? Deputado Zé Inácio. Então são esses 3 principais nomes hoje ali que estão sendo cotados para ser o vice do Brandão, e confirmando a federação, confirmando aí aqui que nós falamos agora há pouco, né, da federação PT e PSB. A gente vai acompanhar, né? Vamos Isso. acompanhar que cada dia as coisas a gente vai, inclusive, trazendo aqui uma leitura de cenários, né? A partir das falas de alguns dirigentes, enfim, esse é o nosso papel também. A gente precisa ir agora à Imperatriz, porque já os nossos comentaristas voltam com os destaques dos bastidores da política, mas agora a gente precisa voltar a falar sobre a questão do combate, por exemplo, esse mês agora, a uma doença que infelizmente acomete muitas mulheres aqui no estado, né, que é o câncer de colo de útero. E lá tem uma campanha em Imperatriz especial nesse mês e a Leilane tem mais informações para nós. Eu vou acionar a Liliane de Araújo, que está com a gente lá em Imperatriz. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Pois é, aqui em Imperatriz a gente começa esse mês de março com alerta de prevenção para o câncer de colo do útero por meio da campanha Março Lilás. A Secretaria Municipal de Saúde vem chamando a atenção desde já para a importância da imunização de meninas de 9 a 14 anos, que é disponível pelo Sistema Público de Saúde. A vacina aí é disponível e é a melhor forma de se prevenir contra a doença que está diretamente ligada ao HPV. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, com exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de colo do útero é o 3º tumor maligno mais frequente na população feminina e a 4ª causa de morte de mulheres por câncer em todo o Brasil. Por isso, então, a importância da conscientização e a população também, sobre essa prevenção e o combate ao câncer do colo uterino. Ainda mais nesse momento, que muita gente deixou de realizar exames periódicos, consultas periódicas por causa da pandemia. Daí sim, vale reforçar essa importância de se prevenir desde cedo em meninas de 9 a 14 anos, contra o HPV, principal causador do câncer de colo uterino. Adalberto, é com você. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora, primeira edição lá em Imperatriz, viu, pessoal? Bom, a gente mostrou aqui a Gleice falando a presidente do PT e agora a gente vai falar do presidente do PDT, no caso o Carlos Lupe, que está referendando a candidatura do Everton, manifestou inclusive nas redes sociais, Kate? Foi, exatamente, Quarta-feira de cinzas, organizando o bloco, Afinal de contas, eu acho que é agora que vai partir mesmo, definitivamente, todos esses blocos, E está aí o Carlos Lupes, ao lado do senador Everton, falando exatamente isso. Você que está no rádio acompanhando, é uma postagem que foi feita logo no final da manhã de hoje, quando ele disse que estamos montando um time de qualidade para poder levar as propostas de norte a sul do Brasil. E o caso do senador Everton, pré-candidato ao governo do Maranhão pelo PDT, é exatamente um desses, O Everton vai levar experiência, ele diz aqui, a campanha propondo todas as ferramentas disponíveis nesse manual do trabalhismo, que é uma das ferramentas elevadas aí pelo PDT, para poder resolver as condições e as questões do povo. Como a educação pública de qualidade, a oferta de educação em tempo integral também, que é uma das bandeiras do PDT. Então está aí ele falando, referendando, como bem disse você, Adalberto, a pré-candidatura do senador. Então, esse cenário nacional tende agora, a partir de agora, a ficar cada vez mais intenso, com as suas bandeiras levantadas e, claro, eu acho que essa sustentação, quem traz esses nomes também, isso tem um valor agregado muito grande. A gente tem 2 minutinhos aqui para fazer a nossa virada de rede, quando Imperatriz e Caxias seguem já com a sua programação local. Vou aproveitar para acionar o Eduardo Ericeira, porque tem vereador aí que já confirmou que vai ser candidato a senador, ou Eduardo Ericeira? Pois é, Adalberto, eu conversei com o vereador Marquinhos, atualmente ele está no DEM, mas ele deve migrar para o PRTB para ser aí candidato ao Senado. Ele tinha essa ideia, isso há 4 anos atrás ainda, ser candidato aí ao Senado Federal. Ele, inclusive, falou, criticou essa questão de só colocar também o Flávio Dino, o governador Flávio Dino, como candidato ao Senado. Claro, existem pré-candidatos, mas nada muito tão oficial quanto aí a pré-candidatura do governador Flávio Dino ao Senado Federal. Então, ele disse que colocaria o nome dele, inclusive, já tem conversado com o Laésio Bonfim, é capaz que ele saia aí
candidato ao Senado Federal compondo chapa aí com o Laércio Bonfim, migre para o PRTB, que deve ser um partido aí que deve apoiar, que está apoiando, na verdade, está na pré-candidatura aí do Laércio Bonfim, então é possível que o vereador Marquinhos concretize essa ideia de ser candidato ao Senado na eleição deste ano, pelo PRTB. Mas, Eduardo, quem não é visto não é lembrado. Ele colocou o nome dele para poder figurar aí entre os nomes. Ele falou que deve lançar oficialmente ainda, Kate. Está atrasado, vereador. Já devia ter colocado seu bloco na rua. Isso é verdade. E é um salto grande também, né? De vereador para senador. Não que ele não tenha esse direito, todos têm. Todos, né? é legítimo. Faz parte do jogo, é legítimo, claro. Se amanhã o Adalberto quiser sair... Agora, já que vem pensando há algum tempo, realmente já está em cima da hora. Está no ano da eleição, né? O ideal é realmente correr aí contra o tempo para poder até ter um nome conhecido, né? Porque exige. Ele confirmou que só estava esperando o pessoal passar o carnaval, esse momento de carnaval. Estava esperando o bloco passar, a banda passar. Se ficar vacilando muito esperando o bloco passar, tu perde o bloco, parceiro. Vai chegar o ano que vem. Vou falar nisso, eu não vou vacilar não vou perder esse bloco agora. Próximo bloco, a gente vai agora para Caxias e Imperatriz, vão ficar com a sua programação local. Vamos lá, vamos girando. O bloco está na rua. Depois do intervalo, a gente continua aqui com as notícias de bastidores com o nosso time aqui do Jornal da Difusora, primeira edição. E a gente vai falar também sobre a volta para casa de um jogador maranhense que estava na Ucrânia. Situação bastante difícil, né? A gente posta daqui a pouco um repórter do SBT que está tentando sair da Ucrânia. E a gente vai mostrar também em detalhes como é que está a situação lá no país. Um instante só, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o time do Jornal da Difusora, primeira edição. O nosso Eduardo Ericeira, Geisel Marques, John Coutrin, Kate Almeida, na bancada aqui do Jornal da Difusora nessa quarta-feira de cinzas. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar ali pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Vamos juntos com o Jornal da Difusora, informação para você agora ao vivo, prestação de serviço, hein? Olha só, o resultado da primeira chamada do ProUni vai ser divulgado hoje, ainda hoje, nessa quarta-feira. O Ciro Mineiro tem mais detalhes para nós, tem mais informações. Olá, Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também as pessoas que acompanham, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares a estudantes de baixa renda. Olha só, para ter acesso, né, é importante até que a gente diga, até mesmo para que os estudantes, né, para que as famílias possam saber como é que funcionam as regras, né? E para ter acesso à Bolsa Integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a Bolsa Parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial. Em 2022,
A novidade é que um decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no ProUni considere as 2 edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de forma específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado 0 na redação. Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa. E olha só, Adalberto, em relação ao ProUni, existe um cronograma que deve ser seguido rigorosamente. Olha só, entre os dias 3 a 4 de março deve haver a comprovação de informações. A segunda chamada está marcada para o dia 21 de março. A comprovação de informações entre 21 a 29 de março. A lista de espera nos dias 4 e 5 de abril. O resultado no dia 7 de abril e a comprovação de informações entre 8 e 13 de abril de 2022. Então é importante, que principalmente os candidatos fiquem atentos a todas essas informações e principalmente a esse cronograma. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Obrigado mesmo pelas informações. O nosso Ciro Mineiro trazendo informações importantes. O prazo vai ser divulgado hoje, hein, gente? A lista do ProUni. Vamos lá, são 2 horas e 3 minutos. Que bom saber que você está com a gente. Olha, chegou ontem em Imperatriz o jogador Wanderson Maranhão. Ele jogava na Ucrânia e conseguiu deixar o país depois que foi deflagrada a guerra. O repórter Geisel Nascimento está ao vivo com a gente e tem mais detalhes, mais informações. A família é apreensiva, claro, com essa situação toda. Ainda tem muitos jogadores brasileiros que estão tentando sair da Ucrânia e não conseguem. Geisel, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde aos colegas aí da bancada e a todos que acompanham nossa programação em todo o estado. Pois bem, o Wanderson Maranhão já está aqui no Brasil, já está em solo maranhense, chegou ontem no aeroporto Renato Cortes Moreira, aqui de Imperatriz, depois das 4 horas da tarde. Foi recepcionado pela família, os pais, a esposa e as 2 filhas. É o que você acompanha agora, esse encontro emocionante, na reportagem de Emerson Pinto e Yuri Nóbrega. Vamos ver. A guerra ficou para trás. Passar no portão de desembarque do aeroporto a apenas 12 quilômetros de casa é como levantar um troféu por vencer mais de 4 dias de medo e incerteza. Entre a saída da Ucrânia, a chegada na Romênia e a partida rumo ao Brasil. O volante, o Anderson Cavalcante, encontrou a paz nos braços e abraços da família. Na bagagem, lembranças do perigo. Na madrugada, teve um ataque. Eu pude ver esse ataque. Perto de onde você estava? Perto. Teve 2 naves, 2 aviões trocando tiros. Aí toda a pessoa da minha equipe estava dormindo. Ele e mais 14 jogadores saíram do centro de treinamento em Tianamores, um dia antes do primeiro ataque russo, após uma queda no fornecimento de energia no CT. Foram para um hotel em Odessa, cidade ao lado, onde viveram a primeira madrugada de terror. A fuga em um táxi foi planejada por um amigo da Ucrânia. Tive uma fuga bem planejada. Teve um amigo meu que me ajudou na Moldávia, o Fred Nelson, era aí jogador do Xerife da Moldávia. E lá, até para me sair, eu perguntei para ele o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. E ele, vou fazer assim, só de tu sair da cidade, atravessar a fronteira, vai ter um táxi esperando. O avião chegou aqui em Imperatriz às 4 horas e 5 minutos da tarde desta terça-feira de carnaval, momento mais esperado por ele e pela família. A esposa Beatriz lembrou a conversa com o marido quando ele avisou que ia sair da Ucrânia. A primeira coisa que ele falou foi: graças a Deus que vocês não estão aqui comigo, que eu estou sozinho. Vocês não estão aqui nesse sofrimento, porque eu não sei o que eu iria fazer se você estivesse aqui. Para o pai, Antônio, e a mãe, Cleude, a vitória é ter o filho de volta. Agora é só alegria, né? O coração nosso está aliviado. Depois de 5 anos na Europa, a temporada que estava apenas iniciando no novo clube, o Tianamores, encerrou mais cedo. E o papai voltou para casa, para João Lisboa, para a alegria da Maria Laura e da Lívia. Tá aí, né? Que reencontro emocionante com a família. Então, agora fazer novos planos, novos projetos e seguir com a carreira. O Wanderson Maranhão está na cidade de João Lisboa, sua cidade natal, agora em paz, tranquilo. Volto com você no estúdio na capital. Adalberto Melo.
Obrigado, Geisel. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E parabéns ao Emerson aí pela reportagem, viu? E toda a equipe. São 2h07, 2h07. A gente vai atualizar as notícias agora sobre a guerra na Ucrânia com o repórter Sérgio Uti, do SBT. Às 8 da manhã, a explosão. Foi em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana no leste do país. Parte do prédio que pertence ao governo local ficou totalmente destruída. Autoridades ucranianas confirmaram pelo menos 10 mortes. 35 pessoas ficaram feridas. Os ataques russos também não pouparam uma área residencial da cidade. Quase no mesmo horário, logo nas primeiras horas da manhã, ruas desertas na capital Kiev. Na estrada, congestionamentos. A falta de segurança nos tirou da capital. Assim como nós, milhares de pessoas tiveram que sair da cidade depois do aviso dos russos de que iriam atacar. No caminho para o oeste da Ucrânia, além da neve, muitos obstáculos. A cidade está cheia de barricadas. Em alguns momentos o trânsito flui melhor, em outros... Aqui é um processo de checagem mais rígida, eles estão conferindo documentos em boa parte dos carros, por isso o trânsito está tão lento. Bom, aqui a gente está passando por mais uma barreira nesse momento que está sendo inspecionada por soldados ucranianos. Que não parecem militares, parecem integrantes das muitas milícias que foram formadas para lutar contra os russos. Depois de horas na estrada, uma pausa rápida. Viagem com outros brasileiros que também tiveram que deixar a capital. Alguns deles estavam aqui há pouquíssimo tempo. 3 meses, 1 mês, 20 e poucos dias. 6 meses aqui. 6 meses em Kiev. Pois é, todos eles foram surpreendidos pelo início dessa guerra. Você me dizia, inclusive, que recebeu certa segurança dos próprios ucranianos. Sim, os ucranianos, como eu trabalho com muitos ucranianos, o dia a dia era seguro, eles eram felizes, seguros, viviam a vida, não tinham por que eu sair daqui, se eles mesmos que são daqui estavam felizes, seguros e não ia haver guerra. Você acha que eles não esperavam por isso? Não esperavam por isso, não ia haver guerra para eles. Foi de uma hora para outra, foi de repente. Mas a guerra chegou de fato a Kiev. Esse é o momento em que uma torre de TV da capital ucraniana é atingida por um míssil. Pelo menos 5 mortes foram confirmadas pelo governo ucraniano. As transmissões dos canais de televisão na cidade foram interrompidas. Em Brovary, nos arredores de Kiev, os bombardeios destruíram carros e um caminhão militar. 8 pessoas precisaram de atendimento no hospital da cidade, segundo o chefe da equipe médica. Na estrada, mais congestionamento, mais bloqueios. E agora um novo desafio, a chegada da noite. São quase 13 horas de viagem agora para percorrer 450 quilômetros aproximadamente. E a gente acaba de receber o aviso que a cidade onde nós pretendemos passar a noite acabou de receber um alerta de ataque aéreo. E a gente está aqui parado no trânsito, nós e milhares de pessoas que estão tentando sair desse país nesse momento. É bem intensa a situação. Ainda não estamos perto da fronteira com a Polônia, rodamos pouco mais de 520 quilômetros em 13 horas de viagem. E o trânsito fica ainda mais intenso. O que nos disseram aqui é que a lógica desses congestionamentos, da checagem de segurança, é que quanto maior a cidade, maior a preocupação dos ucranianos. E, portanto, maior o pente fino que eles fazem, mais exigente eles ficam. E por isso a gente está esperando aqui, depois de 13 horas de viagem, a gente está há mais de 1 hora nesse congestionamento aqui, um dos muitos que a gente enfrentou nessa terça-feira. No meio do caos, um sinal. Nem todos têm permissão para seguir em frente por aqui. Boa sorte aí ao Uti, a toda a equipe do SBT e aqueles que estão tentando aí sair da Ucrânia. 2h mais 11 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro, Geisel, ele segue aí, pelo que se tem notícia até agora, na contramão aí da comunidade global em relação a esse ataque da Rússia à Ucrânia? Pois é, olha, primeiro o presidente brasileiro vai à Rússia e na iminência de um ataque à Ucrânia se diz solidário ao país comandado por Putin, expondo a nação brasileira. Na sequência surge a mentira de que Bolsonaro conseguiu impedir a guerra, fake news espalhada por milhares de idiotas. No momento em que o mundo assistia perplexo o início dos ataques à Ucrânia, Bolsonaro fazia mais um dos seus passeios de moto de cunho eleitoral e bancado com dinheiro público. A guerra seguia e o Itamaraty, uma das diplomacias mais preparadas do mundo, dormia e tardava em se manifestar. Sobrou para o vice-presidente.
o Mourão, que declarou que o Brasil não concordava com a invasão da Rússia ao país vizinho. No entanto, a fala de Mourão foi desautorizada pelo presidente Bolsonaro, que em seguida disse que a posição do país era de neutralidade. A fala foi corrigida pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que preferiu usar o termo equilíbrio em vez de neutralidade. No entanto, a fala do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, foi de que o nosso país pede cessar-fogo imediato na Ucrânia. Como podemos ver, um verdadeiro bate-cabeça, um festival de contradições, enquanto a maioria da comunidade internacional condena a Rússia por atacar a Ucrânia. Se Bolsonaro, desde o início, tivesse mantido realmente uma posição de imparcialidade, como disse o ministro Carlos França, até estaria tudo bem para o Brasil buscar manter a sua linha diplomática tradicional. Mas o próprio chefe do Executivo Federal emite sinais claros de ter um lado nessa disputa, o lado de Vladimir Putin. E isso terá consequências a médio prazo para o Brasil na relação com os Estados Unidos e países europeus com quem o Brasil mantém relações e negociações comerciais. 2h12, 2h12, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Hoje a gente vai junto até as 2h19, são 2h13 agora, tá bom? Vamos em frente. O senador Roberto Rocha disse em uma entrevista que o Maranhão entrou num atoleiro social, Kate Almeida. Não só atoleiro social, mas atoleiro social de atraso e econômico, né? Foi mais uma das falas do senador Roberto Rocha. Ele, inclusive, continua, né, em São Paulo, acompanhando aí o filho num tratamento. Ele foi entrevistado, né, numa emissora local e aí, entre outras abordagens, ele falava sobre o atraso do Maranhão. Discutiu também a relação da PEC, né, que discute aí a reforma tributária, falou que no próximo dia 16, ou seja, quarta-feira que vem, deve ser, portanto, analisada e votada a expectativa dele, mas existe uma positividade em torno desse documento, né, inclusive com aval aí do governo federal e dos estados, segundo ele. E aí foi nesse momento onde ele falava da história do Maranhão e falava exatamente convocando aí essa história dos últimos 8 anos e destacava esse atraso, né, segundo ele, sem nenhum investimento de grande porte, o que não gera, né, economia, que não gera renda, muito menos emprego, e aí o Maranhão ficava nesse atoleiro aí, né, social, por conta da falta de empregabilidade e econômico pela geração de renda. Ele também foi questionado, viu, Geisael, nessa entrevista sobre, mais uma vez, essa que tem parecido ser um charme dele, né, com relação ao que de fato vai disputar ou não. Primeiro, ele deixou claro que ele tem partido, viu? Para quem diz que ele não tem partido, ele tem partido. Ele segue no PSDB, né, até então, e inclusive falava sobre a janela partidária, que vai abrir amanhã, né? Então ele tem um conforto, segundo ele, para decidir para que lado que ele vai seguir. Se governo do Estado, se continuar tentando a reeleição para o Senado. Mas ele disse que, mais uma vez reforçando a fala, que qualquer uma das vias que ele optar, ele tem muito conforto, viu, gente? Porque ele sabe do serviço prestado dele pelo Maranhão e que isso representa bastante. Mas deixou nas entrelinhas que ele deve, sim, colocar o nome dele mais uma vez para a reeleição, ou seja, para o Senado, mas colocou um parênteses com relação ao que diz respeito ao nome para o governo do Estado, que teria que ser forte, juntamente com o presidente da República. Ou seja, tem esse trio, né, que precisa ter essa conjuntura para que, de fato, ele lance. Mas até o final desse mês de março, ele prometeu que diz a que vai. Agora, é bom que não perca tanto tempo assim, né, para que esse nome também não perca força no cenário. Existe uma diferença entre estar afiliado e ter o partido para concorrer a um cargo. No caso do PSDB, Roberto Rocha sabe que é praticamente inviável, né, porque o partido hoje, nacionalmente, é opositor ao presidente Bolsonaro, do qual Roberto Rocha é defensor, né? Tem a questão da federação com a cidadania da Elisiane Gama, o PSDB vai federar com a cidadania, então tem uma série de óbices ali que dificultam a permanência do Roberto Rocha no PSDB, ele sabe disso, por isso que ele fala, né, que tem ainda um tempinho para ver qual partido. Agora imaginemos, mas diz que vai escolher com tranquilidade, Diogo. Agora imaginemos qual será esse partido. Será o PL do Josimar Maranhãozinho? Josimar já conversou com o Geisael, né? Disse que há um desconforto muito grande ali dos deputados para a entrada do Roberto Rocha no PL. Ou seja, lá, se depender da questão local, ele não entra. Pode ser lá por cima,
o presidente Bolsonaro Mas pode entrar para concorrer ao Senado, John? Porque assim, pode. a dificuldade é para governo, né? A conjuntura do Senado, do Senado, sim, nessa conjuntura. Até porque as entrelinhas que ele tem deixado é exatamente essa, né? E o próprio Josimar já disse, se for para senador, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente forma uma chapa, eu, governador, Josimar, e Roberto Rocha, senador, né? Aí resolvia o problema para todo mundo. Resolvia para todo mundo. Inclusive polarizando o cenário para a pré-candidatura a governador, a senador. Até facilitaria para o presidente Bolsonaro, né? O meu partido lá Maranhão já está resolvido, né? O Josimar... Um problema a menos. E o Roberto Eu sei que Rocha, tem que senador. movimentar, viu? Aí eu lembro da conversa do Hildo de tentar formar justamente essa chapa única. Isso. Que a gente deu aqui em primeira mão, inclusive. Vamos lá, para encerrar, Kate, tem aumento de passagens da capital aqui, aquele de 20 centavos, mas houve aumento na tarifa de passagem aí, a MOB anunciou? Anunciou, né, o aumento aí, inclusive confirmado pela MOB. Eu tenho esses valores na tela aí para a gente colocar. Rapidamente aí tem os valores, a gente tem aí os valores porque foi colocado exatamente pela MOB esse aumento, anunciado hoje, inclusive, o aumento aí na tarifa do transporte semiurbano daqui da capital. E aí, 3,90 para 4,10, né? 3,90 para 4,10, exatamente 30 centavos. E aí a gente percebe até que supera, né, os 20 centavos que foi dado aí pela capital Não, 20 centavos foi dado pela capital, no transporte da capital, mais o transporte semiurbano, que compreende aí essas linhas, agora passa a ser de R$ 4,10, tá? Então, foi anunciada aí hoje pela manhã e a gente aguarda, inclusive, uma nota aí da MOB que foi pedido sobre qual o embasamento desse aumento, né? Vamos acompanhar. A gente se encontra amanhã, hein? Exatamente 1h15 da tarde. A gente se encontra. Boa tarde para você, tudo de bom? Tchau, tchau, pessoal.